Qual o diagnóstico do ataque do Flamengo hoje, na sua opinião? Eu acho que esses jogos do argentino não servem de paralelo para essa análise, tá? Porque é completamente diferente a mobilização do time argentino para esse jogo. Jogo passado contra o Independente, perderam 2-0, jogaram com time misto. Sexta passada, já se preparando para o jogo de quinta-feira. Especialmente com os cuidados que o Marcelino e o Castilho exigiam pela condição deles antes do jogo, quando eles eram dúvida. É outro jogo, é outra situação, é outra mobilização, é outro time. Então você pode analisar vários jogos do Lanús no Campeonato Argentino, não vai ver o jogo que vai ser contra o Flamengo. É diferente. E as pessoas não conseguem entender isso. É a pergunta que se repete. Ah, é importante a Recopa? Não, não é importante não. Vai perguntar para o cara lá na Argentina se não é importante. O adversário encara como importante. Então, se você quer ganhar, você tem que encarar como algo importante. Se achar que é um torneio qualquer, que ganha quando quiser, você não vai vencer. E isso está se apresentando de forma repetida nos jogos do Flamengo fora de casa, especialmente na Argentina. O Flamengo não consegue ganhar. O jogo de ontem foi parecido com o jogo do Estudiantes, que o Flamengo também não foi eliminado porque houve um gol em impedimento. Impedimento pequeno. Ontem não foi 2-0 por um impedimento pequeno. E o centroavante, uma posição que, se não for com predicados específicos, com características peculiares que o Felipe Luiz quer, não serve para ele, o cara fez 3 gols. Um muito impedido, um levemente impedido, que não foi só o VAR, o Bandeira marcou, e estava correto, e o outro que valeu. Sem sair do chão no meio dos 2 zagueiros, igual o gol do Luciano do São Paulo, cabeceou no meio dos 2 defensores do Flamengo. Sozinho. O gol se repetiu. E tem uma análise feita pelo Rafael Rabelo, que ele até destaca. Quando começa a jogada pela esquerda, que o René de la Cruz erra, e o Lanús começa a jogada, a bola vai ser cruzada na área, o Léo Pereira está correndo, não está olhando para o Castilho, está gesticulando com o braço esquerdo alguma coisa para alguém lá na frente. Amigo, depois você gesticula, você tem que olhar para o que está acontecendo ali para você fazer o seu trabalho. Essa distração, essa falta de concentração por um segundo que seja, é o bastante para você não colar no cara, não dificultar a finalização. Ele finaliza totalmente sozinho. E o Léo Ortiz erra o tempo de bola, a bola passa por cima dele. Se posiciona mal. Tanto que ele erra que ele depois percebe. Até na transmissão, o Pedro Torre observou que ele ficou um tempo de cabeça baixa ali, se lamentando, porque percebeu que errou feio. Errou feio. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que o adversário, o que ele apresentou antes, o importante é o jogo de ontem. Era óbvio que o Lanús jogaria daquela forma. Era evidente que jogaria assim. E que os outros jogos não seriam um paralelo razoável. Agora não pode o Flamengo chutar uma bola no gol o jogo inteiro. Uma bola no gol. A do Cebolinha no primeiro tempo. Um time absolutamente inofensivo. Isso não é tolerável. Isso não é aceitável. E o que me chama a atenção é, de novo, essa questão do centroavante. Vou repetir o que eu já falei outras vezes. Se ele for amanhã treinar na Europa, assumir um time médio, tá? Vai para a Espanha treinar o Real Betis. E ele vai ter um elenco ali melhor do que metade da tabela e inferior à outra metade de cima, digamos, time de meio de tabela. Aí ele fala, eu quero um atacante que se movimente, faça pressão alta e ataque o espaço. E faça uma porção de gols. Aí o dirigente do clube fala para ele, cara, eu não tenho dinheiro para contratar esse cara. Os jogadores com essa característica, que estão aqui nessa lista, eles custam muito caro. Nosso clube não tem condição. Ele faz o quê? Se demite? Ou ele faz o time funcionar com o que ele tem em mãos? Digamos que ele tem um centroavante mais típico, de pouca movimentação, mas um goleador. Não, ele tem que ajustar o time para jogar em função desse cara. O que eu tenho é isso, eu vou jogar com esse cara. Então, se o Flamengo tem muito dinheiro e pode contratar muitos jogadores, isso não significa que contrata exatamente o que o técnico quer. E esse jogador que o Flamengo quer, há uma dificuldade. O Lucas Beltrán estava na mira do Flamengo no passado. Ele fez 21 jogos pelo Valência nessa temporada no Campeonato Espanhol. 1 gol, 2 assistências. 1 gol. Um centroavante de 1 gol. Não estou dizendo que ele é ruim, gente. Estou dizendo o seguinte, ele fez 1 gol pelo Valência. Imagina se ele viesse para o Flamengo no passado e ele fizesse 2, 3 gols num campeonato inteiro. Ah, mas ele faz a pressão alta. Aí vão dizer o quê? Ah, ele agora é o Plata argentino. Que não é centroavante, mas é um atacante alérgico ao gol. Que tem medo de finalizar. E que marca poucas vezes. Aí vem uma outra discussão que eu já coloquei em outras ocasiões. Eu entendo perfeitamente, e todo mundo que pensa um pouquinho entende, porque às vezes quando a gente fala isso, sempre vem alguém querendo desqualificar a opinião, como se a gente não conseguisse entender. É uma coisa de muita presunção, especialmente de supostos analistas táticos. A gente sabe muito bem que o modelo de jogo dele é aquele, que ele quer um jogador que tenha outras características. No entanto, você
tem que esperar de um atacante uma característica principal, na minha visão. O cara tem que fazer gol ou preparar jogadas para o adversário. Ele tem que levar perigo para o oponente. Quem joga no ataque tem que ameaçar o adversário. E como isso ameaça o adversário? Chutando para o gol, dando passe para gol, criando jogadas, se movimentando, abrindo espaço para que alguém entre. Você tem várias maneiras. Aí o que acontece? A visão é, ele tem que atacar o espaço, que é parte desses elementos que eu citei, ele tem que pressionar alto, que é importante, o time começa a se defender dessa maneira, e quando recupera a bola pode virar uma jogada de ataque. Mas e a eficiência das finalizações? Isso não entra no cardápio? E se o cara, de repente, não consegue fazer tudo isso tão bem, mas é um grande goleador? O Pedro é um grande goleador. Ele melhorou na pressão alta. Ele nunca vai ser exatamente o que o Felipe quer. Mas ele não compensa com outras virtudes? Você não consegue compensar isso de uma outra forma? Isso não é negociável? É isso que eu não... Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.